A Apple vale mais de 3 trilhões de dólares. Isso é praticamente 3 vezes a soma de todas as empresas da Bolsa Brasileira juntas. Só que a empresa quase faliu algumas vezes ao longo da história e quase que nada disso existiu. Como que a Apple se tornou isso tudo e quão conturbada foi essa história? Um spoiler aqui. Você sabia que 90% do valor da Apple foi feito depois da morte do Steve Jobs? Então tem muita coisa nessa história. Vamos lá. Em 1974 surgiu o primeiro computador pessoal. Até então os computadores eram coisas gigantescas, ocupavam uma sala inteira, horrorosas, fracas, você nem conseguia fazer muita coisa com eles. E bom, o primeiro computador pessoal era isso tudo de ruim, só que menor. Tipo isso daqui. Essencialmente, um computador era uma placa com vários circuitos e você conseguia programar ela para ligar e desligar determinados circuitos de acordo com o que você programou. Basicamente, acender e apagar umas luzezinhas. Só que isso foi o suficiente para chamar a atenção de um cara que já vinha há algum tempo estudando placas eletrônicas e computadores. O Steve Wozniak. Um cara muito gênio, que gostava muito mesmo de computadores. E basicamente só estudava e se dedicava a isso a sua vida toda. E bom, foi nessa que ele acabou conhecendo um outro cara, que conhecia um pouco menos de tecnologia. Apesar de também ser muito inteligente, conhecer bastante. Mas que eles se deram muito bem, o Steve Jobs. Mas Steve Jobs, vendo o que o Wozniak conseguia desenvolver, que o cara era realmente fora da curva, e pensando no que aquilo ali poderia chegar, ele pensou o seguinte: talvez a gente consiga criar essas placas e vender para fazer uma grana. Bora? E então, os dois se juntaram e criaram um aparelho para fazer ligações de longa distância sem precisar pagar, que deu muito errado. Então, eles resolveram partir para criar um computador. Ou melhor, isso daqui que vocês podem ver. O Apple One. Que na verdade, se você for ver, é uma placa com vários circuitos que você conseguia usar para fazer algumas contas e tarefas bem básicas. Você conseguia conectar um teclado, conectar um monitor e usar como um computador primitivo. E por mais simples que isso possa parecer, para a época ele era bem high-tech. Bom, em 1976 eles conseguiram vender algumas dessas placas, que eram bem caras, e levantaram uma grana. Algo como 30 mil dólares, que para a época não era absurdo, mas era um bom dinheiro. Isso foi suficiente para incentivar os dois Steves para produzir uma próxima geração, só que agora muito superior. Isso porque nessa próxima geração eles não queriam vender uma placa de circuito, eles queriam vender um verdadeiro computador completo. E o Wozniak conseguiu combinar vários chips diferentes e criar um computador que não só fazia operações e cálculos básicos que eles já conseguiam antes, mas agora em um único aparelho ter o teclado, a tela, tudo em um dispositivo relativamente pequeno, só que feio demais e esquisito. E aí que o Steve Jobs fazia a mágica dele, ou pelo menos uma das mágicas dele. Ele conseguia tornar esse negócio todo esquisito um aparelho compacto, bonitinho e vendável. Veio então o Apple II, que foi lançado em 1977. E esse foi um sucesso absoluto. O Apple II é considerado um marco na história dos computadores pessoais, não só pelo desenvolvimento tecnológico que ele conseguiu, mas também pelo tamanho do sucesso que ele foi, que fez a Apple deslanchar como empresa e porque ele foi um dos primeiros microcomputadores a ser produzido e vendido em larga escala, chegando a vender mais de 6 milhões de unidades ao longo da história. O Apple One, para você ter como efeito de comparação, só vendeu cerca de 50 unidades. A Apple se tornou uma empresa bilionária. Não eram mais só os dois Steves trabalhando, até para produzir e entregar isso tudo, mas ainda assim era um resultado bizarro. E com base nesse sucesso, eles trouxeram novas pessoas e querendo continuar a crescer e expandindo, em 1980 a Apple fez o seu IPO, ou seja, vendeu ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Também foi um sucesso absoluto. Ela vendeu cerca de 4,6 milhões de ações a 22 dólares por ação, captando mais de 100 milhões de dólares. Por que a empresa precisava desse dinheiro? Bom, vale lembrar que uma coisa é você criar um computador com tecnologia boa, que já custa dinheiro. Não são só mais dois amigos trabalhando em uma garagem. Mas além disso, produzir essa quantidade absurda de computadores também exige muito investimento e muito dinheiro. Então entenda que à medida que o tempo vai passando e a Apple vai crescendo, ela também foi precisando captar dinheiro para financiar esse crescimento. Apesar da empresa ser um sucesso e em termos gerais ser sim lucrativo. Voltando à história, em 1980 então, eles lançaram o Apple III. Que não deu muito certo. Apesar do Steve Jobs ter sido crucial para o sucesso da empresa, nem toda ideia que ele dava certo. E algumas decisões que eles tomaram no Apple III meio que saíram pela culatra. A tentativa de deixar o computador mais silencioso, de tornar ele completo em si mesmo, sem precisar conectar com aparelhos de outras marcas. Parece alguma coisa que a Apple faz hoje em dia, não parece? Isso sempre teve na cabeça do Steve Jobs desde o início. Só que nesse momento, essas coisas não deram muito certo. E o Apple III era bem mais ou menos. Porém, pouco tempo depois, a Apple conseguiu uma nova revolução. Veio então o Apple Lisa, que apesar de não ter sido bem sucedido comercialmente, tinha algo que até então nenhum computador de uso pessoal tinha. Uma interface gráfica de usuário, ou seja, uma GUI, que nada mais é do que a tela que você está acostumado a ver hoje em dia e que você navega com o mouse, clica e arrasta elementos. Até então, nenhum computador tinha isso. Era tudo textos e telas como isso daqui que você consegue ver. E com o Lisa, agora você tinha isso daqui. Ainda não é o que a gente tem hoje, mas você consegue ver o salto de facilidade do uso que isso dava para o usuário final. Uma curiosidade,
a Apple não criou diretamente essa interface, essa ideia de mouse, pastas e afins. Eles, na verdade, copiaram essa ideia da Xerox. Sim, a Xerox tinha estações de trabalho para impressão que tinham uma interface semelhante a essa interface dos computadores. Só que eles não tinham pensado em usar isso para o computador pessoal. E visitando as instalações da Xerox, Steve Jobs e o seu time viram o quão óbvio era fazer isso para os computadores pessoal e fizeram. Apesar de revolucionário, o Lisa não deu tão certo assim. Isso porque ele era muito caro. Porque para a época as pessoas não davam tanto valor ainda para essa interface do usuário, até porque não tinham muitos aplicativos para ele. E também porque para conseguir fazer isso, o computador tinha que ter uma capacidade muito maior do que os outros computadores na época. E era caro, consequentemente. O que acabou tornando o produto um fracasso e foi aos poucos desgastando o Steve Jobs dentro da Apple. Bom, lembra o seguinte, a Apple não era do Steve Jobs, ele era fundador, assim como o Wozniak, mas a Apple era agora uma empresa pública. E o jeito de liderar dele um tanto quanto explosivo ou minimamente controverso foi criando meio que inimigos internamente na empresa. Então ele foi chutado para fora do projeto Lisa, foi direcionado para um outro projeto, onde ele basicamente resolveu fazer uma versão melhor do Lisa. Veio então o Macintosh, que em 1984 foi a versão do Lisa que deu certo, e lançou a linha de Macs da Apple. Junto com uma campanha de marketing que foi um sucesso absoluto, o Macintosh conseguiu popularizar esse estilo de computador mais parecido com o que a gente tem hoje, com uma tela, interface de usuário mais amigável para você poder usar o seu computador. Bom, mas com o avanço de concorrentes e outras tecnologias mais baratas, o Macintosh começou então a cair, porque ainda assim ele era caro. As contínuas brigas do Steve Jobs com o CEO da empresa na época, que não era o Steve Jobs, era o John Sculley, que tinha vindo da Pepsi, e uma tentativa fracassada do próprio Steve Jobs de basicamente dar um golpe no Sculley e tirar ele da empresa, saíram um pouco pela culatra e levaram o Steve Jobs a sair da empresa. Então, durante praticamente 10 anos, o Steve Jobs ficou fora da Apple. Nisso, o Steve Jobs fundou a Next, uma outra empresa de computadores, e começou a fazer animações gráficas com os computadores, o que iria ser usado mais pra frente pela Pixar. Sim, a Pixar, criadora do Toy Story, Vida de Inseto e uma série de outros sucessos que você conhece, o Steve Jobs era o principal acionista dela e foi onde ele fez mais dinheiro na pessoa física dele, mais até do que na Apple. Já do outro lado da história, do lado da Apple, as coisas não andavam tão bem assim. Ela continuava vendendo computadores, mas apenas com melhorias incrementais de uma versão para outra, e computadores bem caros. E numa tentativa de fazer a empresa voltar a crescer, a gestão da Apple resolveu começar a expandir a linha de produtos, fazendo não só computadores, mas uma série de outros tipos de produtos também. E as coisas só pioraram. Com a redução de preço dos computadores concorrentes e com o crescimento do Windows a partir de 1990, a demanda por computadores só aumentava, só que a Microsoft e os outros fabricantes que usavam Windows estavam dominando, porque tinham computadores tão bons ou até melhores que os da Apple, só que muito mais baratos. E mesmo com o crescimento da demanda por computadores no mercado como um todo, a Apple andava mal das pernas. O que antes era uma empresa lucrativa, agora estava com sérios riscos de falir, com prejuízos absurdos ano após ano. Para você ter uma noção, em 1997, a Apple teve um prejuízo de mais de $1 bilhão e não dava mais para a Apple mesmo. Então eles resolveram trazer o Steve Jobs de volta, comprando a Next, a empresa que ele tinha fundado, que não era necessariamente ultra lucrativa, só que foi um movimento que a Apple viu para conseguir trazer o Steve Jobs de volta. Ele assumiu como CEO, com uma postura agora bem diferente daquela que ele tinha 10 anos antes, tirou o antigo CEO do cargo e um ano depois já tinha conseguido fazer a empresa sair de prejuízo para um lucro de mais de $300 milhões. Como isso? Basicamente, ele pegou todas as linhas de produtos que a Apple tinha e cortou quase tudo, ficando apenas com os produtos em que ele acreditava serem o futuro da empresa. Ele conseguiu reduzir com isso muito os custos e um ano depois, em 1998, a Apple lançou o iMac, que é a nova versão do Macintosh que ele tinha criado lá atrás, com um computador completo em uma coisa só, muito mais bonito e menor do que a grande maioria dos computadores da época. O produto foi um sucesso absoluto, vendendo quase 1 milhão de unidades só nos primeiros meses. Além disso, curiosidade, a Apple fez uma parceria com a Microsoft nessa época, que ajudou o sucesso do iMac. O objetivo era o seguinte: a Apple vai focar naquilo que ela sabe fazer muito bem, fazer o melhor computador possível do jeito Apple. Só que ela precisava dos programas, do Office, de aplicativos para rodar no computador. Então eles fizeram uma parceria com a Microsoft para possibilitar isso. E bom, além disso, a Apple começou a desenvolver os seus próprios aplicativos e programas para garantir que ao comprar um iMac, você teria tudo que você precisava. Foi assim que surgiu o iTunes, por exemplo, para gerenciar e escutar músicas. Com isso, ela começou a criar um ecossistema de aplicativos e computadores que estavam completamente conectados e que conseguiam usar de forma completa a capacidade um do outro. Uma outra inovação que veio dessa nova reviravolta foi ter lojas próprias. Diferentemente de todas as outras marcas de computador, a Apple resolveu abrir lojas próprias e bateu muitos recordes com isso, tendo algumas das lojas mais lucrativas do mundo até hoje e se tornando uma referência no varejo, o que é bem doido se você for parar para pensar para uma empresa de computadores. E bom,
A partir daí, a história da Apple começou a ser de muito mais sucesso do que antes. Em 2001, a Apple resolveu dar o próximo passo e lançou o iPod, que em 6 anos vendeu mais de 100 milhões de unidades. Com números absurdos, produtos de qualidade e um marketing muito certeiro, a empresa começou uma caminhada de crescimento muito acelerada. Pensa que isso não acontecia só nos aparelhos, mas nessa época, a Apple já tinha conseguido mudar o modelo da indústria da música. Isso porque, até então, antes da loja da Apple, que era o iTunes na época, você só conseguia comprar CDs e álbuns completos. Mas com o poder de barganha e influência da Apple, ela foi conseguindo adaptar isso e criar um ecossistema cada vez mais forte para os seus produtos e aplicativos. A Apple saiu de 3 bilhões de dólares de valor de mercado em 1996, antes da volta do Steve Jobs, para mais de 30 bilhões em 2025. E bom, essa revolução veio da Apple como um todo, não só do Steve Jobs. Sim, ele era a figura mais famosa e talvez mais importante da empresa, mas ele conseguiu atrair também vários talentos muito importantes para a Apple, como o Johnny Ive, o criador do iPhone. E bom, em 2007, a Apple lançou o iPhone, e isso sim foi absurdamente revolucionário. Não só como produto, mas para o negócio da Apple. Pensa comigo, ela era uma empresa de computadores que agora resolveu produzir um celular. Ok, até aí. Só que essa empresa em 2005 valia 30 bilhões de dólares, tem 50% da sua receita hoje vindo diretamente da venda de iPhones, sem contar todos os outros aparelhos e acessórios que o iPhone permitiu, que vão representar mais de 70% da receita da empresa. Esse foi o tamanho da revolução do iPhone. E bom, a Apple fez um movimento parecido com o iPhone do que ela tinha feito com o iMac lá atrás. Eles sabiam que para o produto funcionar, ela precisaria de softwares, aplicativos e coisas que as pessoas pudessem fazer com ele. Por isso, ela lançou a App Store, para desenvolvedores poderem criar os seus aplicativos, enquanto a própria Apple já ia criando alguns aplicativos também para tornar o iPhone cada vez melhor. E em 4 anos depois do lançamento do iPhone, que foi lançado em 2007, a Apple já estava valendo mais de 300 bilhões de dólares. Veio o iPad no meio do caminho, mas os resultados da empresa começaram a ser muito impulsionados pelas vendas do iPhone e por todo o ecossistema que isso gerava. Só que, em 2011, por questões de saúde, Steve Jobs se afastou do cargo de CEO e deixou a empresa. E Tim Cook, um cara muito alinhado com ele, engenheiro de formação, o cara responsável por conseguir garantir a produção dessa quantidade absurda de iPhones com uma qualidade e previsibilidade sem igual, assumiu então o cargo de CEO. Alguns meses depois, Steve Jobs morreu. Mas, como eu disse no início do vídeo, de lá pra cá, a Apple saiu de mais de 300 bilhões de dólares de valor de mercado para mais de 3 trilhões. Como isso? Tim Cook foi criado dentro da Apple. Ele era muito alinhado com a visão que Steve Jobs tinha para a empresa também. Continuando as inovações com o time da Apple, tanto do iPhone, que passou por uma série de evoluções que fizeram ele ser cada vez mais bem sucedido, quanto com a linha de computadores, notebooks e outros produtos como o AirPod e Apple Watch, que se tornaram um sucesso absoluto. Só para te dar uma ideia de resultados, tá? Esse gráfico que você está vendo na tela agora é de 2022. Só que nesse ano de 2022, só o AirPod faturava mais do que alguma das maiores empresas do mundo, como Spotify, Airbnb e X ou Twitter. Então, o que o Tim Cook conseguiu fazer para tornar a Apple tão gigante assim? Em primeiro lugar, escala. A escala da Apple hoje é muito maior do que era em 2011. E a lucratividade das atividades da Apple também. No final de 2023, a Apple tinha mais de 60 bilhões de dólares em caixa. Sim, basicamente em dinheiro no banco, além de todo o dinheiro que a empresa faz com as suas vendas e operação. Você tem noção que com esse dinheiro ela conseguiria comprar a Ford, a Nintendo, a Heineken, a Dell, é muito dinheiro. Então a escala que a Apple tomou e a capacidade de produção de aparelhos e entrega dela é surreal. E o Tim Cook foi muito responsável por isso. Afinal, ele já tinha feito esse processo pro iPhone e levou isso para um próximo nível com todos os produtos da Apple, permitindo ela vender em escala todos os seus produtos de forma extremamente lucrativa. Segundo, desenvolvimento do ecossistema. Muito puxado pelo iPhone, todo o ecossistema da Apple cresceu muito. Hoje, 50% da receita da empresa vem diretamente do iPhone, mas 37 bilhões vem de acessórios como o AirPod e o Apple Watch, que meio que precisam do iPhone para funcionarem do jeito que a Apple planeja. Quase 100 bilhões vem de serviços extras como o Apple TV, Apple Music, Apple Plus, iCloud e assinaturas do tipo. E bom, esses serviços são muito impulsionados justamente pelos aparelhos e por todo o ecossistema da Apple, que ficou muito mais robusto desde 2011. Terceiro, gerenciamento e estabilidade. Por ser um sucessor escolhido diretamente pelo Steve Jobs, Tim Cook conseguiu trazer estabilidade para a empresa nos momentos conturbados. Além disso, a Apple se tornou muito mais estável mesmo, parte pela entrega de resultados dos produtos que são constantemente crescentes, parte pelo estilo de gerenciamento que foi implementado na empresa. E esse gerenciamento e liderança do Tim Cook fez a Apple se tornar o que é hoje e conseguir ao longo da última década, mesmo sem o Steve Jobs, ter produtos e inovações que possibilitaram o crescimento da empresa até então. Desde a morte do Steve Jobs, a Apple conseguiu algo revolucionário como um novo iPhone? Talvez não, mas aí só o tempo vai dizer. O fato é,
No momento que eu gravo esse vídeo, a Apple é a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Nvidia, que explodiu de valor nos últimos anos com o mundo cripto e com o mundo de inteligências artificiais. Por sinal, se você quiser que eu faça uma análise da Nvidia para explicar tudo isso para vocês, é só deixar aqui nos comentários. Mas até poucos meses atrás, a Apple liderava como marca e empresa mais valiosa do mundo. E bom, uma sugestão final que eu quero dar para você. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, eu dissequei o modelo de negócio do Spotify e por que eu acredito que ele tá bem ferrado e que talvez a empresa possa até falir. Dá uma olhada.